Bom dia a todos. Graça e paz. Sempre é motivo de alegria poder cultuar e servir ao Senhor juntamente com os amados irmãos, rever irmãos que a gente não via há um certo tempo, e é motivo de alegria poder compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de agradecer por essa oportunidade, também a todo o conselho, que me dá a oportunidade de poder falar juntamente com a amada igreja. E a meditação, reflexão e exposição do Evangelho nessa manhã se dará na carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. A partir do verso 21, nós daremos continuidade ao tema sobre a família e nós iremos ver a respeito da sujeição recíproca no lar. A sujeição de uns para com os outros dentro da família cristã, dentro da família da aliança. Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 21. Assim nos diz aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verso de número 28, assim também os maridos devem amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos, rogando as suas misericórdias. Pai Santo e Deus bendito, nós queremos agradecer ao Senhor por este privilégio que temos de estarmos na presença do Senhor. Privilégio que temos de confessar os nossos pecados, receber o perdão da parte do Senhor e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Teu Santo Espírito, neste momento, ilumine o nosso entendimento a respeito da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos habilite a praticar tudo aquilo que temos aprendido da parte do Senhor. Que o Senhor desvende os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor nos use como instrumento nessa manhã para a glória e o louvor do Teu santo nome. Amém. A sujeição recíproca no lar. Este é o título da mensagem nessa manhã. Nós selecionamos um texto grande aqui da carta aos Efésios para enfatizar cada personagem da
família cristã, iniciando aqui com a esposa, depois o marido e posteriormente também os filhos. Meus irmãos, hoje os papéis e funções dos membros das famílias estão distorcidos. A sociedade atual entende que não há distinção entre as funções dos membros da família. Hoje o marido e a mulher, diante da visão da sociedade, têm o mesmo papel e a mesma função dentro do lar. A relação entre os membros da família e até mesmo o conceito de família hoje é discutido. Hoje nós vamos ver o que a palavra de Deus afirma sobre a família, em especial, como deve ser o relacionamento entre o marido, esposa e filhos. O autor dessa carta aos Efésios é o apóstolo Paulo. Possivelmente ele estava na prisão em Roma quando escreveu essa carta. Com frequência nós lemos o termo, eu, prisioneiro no Senhor Jesus Cristo. E a estrutura da carta ela funciona da seguinte maneira. Do capítulo 1 até o capítulo de número 3, nós vemos as bases para a vida cristã. Nós vemos ali a exposição teológica da graça de Deus, do Evangelho de Deus para a vida cristã. O apóstolo Paulo ele discorre muito bem na carta aos Efésios sobre o que é o Evangelho e como nós somos transformados por este Evangelho. É muito conhecido, por exemplo, o capítulo de número 3, que pela fé nós somos salvos mediante a graça de Deus. Então nós vemos as bases teológicas até o capítulo 3, e quando começa o capítulo de número 4, nós temos a aplicação pessoal do Evangelho na vida do cristão. O capítulo 4 inicia assim, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. A ideia aqui, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo está apresentando primeiramente o Evangelho e depois mostrando como esse Evangelho deve ser aplicado na nossa vida pessoal a partir do capítulo 4. No capítulo de número 5, então nós vamos ver que nós devemos ser imitadores de Cristo. E isso também dentro do contexto da família a partir do verso de número 21. Então, no capítulo 5, a partir do verso 21, onde nós daremos a nossa exposição nessa manhã, nós vamos ver que como nós devemos viver a vida cristã dentro do nosso lar. E ele inicia dizendo o seguinte, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Por que é que eu devo me sujeitar à minha esposa? Por que é que eu devo me sujeitar aos meus filhos? Porque os filhos devem se sujeitar aos seus pais. Por uma razão, por causa do temor de Cristo. Porque Cristo é o Rei sobre a vida de vocês. Esse verso é um verso-chave aqui na exposição dessa manhã. A sujeição e a submissão dentro do lar se dá por causa do temor de Cristo. As esposas não devem se submeter ao seu marido por causa dos maridos. Os maridos não devem amar a sua esposa por causa necessariamente da esposa. Nem os filhos devem submissão aos pais necessariamente por causa dos pais, mas por causa do temor de Cristo. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que antes de ser marido, antes de ser esposa, antes de serem filhos, nós somos cristãos que tememos ao Senhor. Nós somos filhos da aliança, juntamente com Cristo. E é por causa deste nosso dever para com Deus, nós nos submetemos uns aos outros. Esse é o princípio fundamental aqui dessa passagem. E o primeiro ponto que nós vamos enfatizar aqui então, que o apóstolo Paulo estabelece para nós, é a respeito das esposas no verso 22. Ele diz, esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. A submissão aqui não é para qualquer homem, nem mesmo para qualquer pessoa, mesmo que seja querida, mas sim para o seu próprio marido e exclusivamente para ele, pois é com o marido que a esposa possui uma aliança diante do Senhor. A mulher, ela tem como dever diante de Deus amar todas as pessoas como todo cristão, mas de uma forma especial ela deve o amor e a sujeição
ao seu marido. E no verso 23 vai estabelecer para nós qual é a razão disso. Veja que no verso 22 ele estabelece o mandamento, e no verso 23 nós temos o porquê. Ele já inicia dizendo isso. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O marido é o cabeça da esposa, aquele que possui autoridade concedida por Deus. E foi o Senhor quem o estabeleceu diante dessa posição. E esse é o entendimento que as esposas devem nutrir acerca do seu esposo. Que ele está naquela condição de liderança não porque ele tomou por usurpação, mas que aquela posição pertence a ele, que a ele é devida a liderança e o governo no seu lar. E por isso que ela deve, a razão é essa para a sua submissão. Ele não tomou essa obrigação para si. No verso 24, ele nos diz como fazer isso. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Veja que interessante que a palavra de Deus vai dizer a nós, que ela deve submissa ao quê? Em tudo ao seu marido. Em tudo aquilo que não for pecaminoso, em tudo aquilo que glorifique a Deus, em tudo aquilo que o identifique como o Cristo e o Senhor do seu lar, ela deve a submissão nisso. O apóstolo Paulo vai concluir esse pensamento no verso 33, e que a esposa respeite o seu marido. Meus irmãos, nós vemos que essas obrigações para com a esposa, de sujeição e submissão ao marido, ela deve ser feita primeiramente no Senhor. Mas talvez a esposa diz o seguinte: o meu marido é ímpio, é um carrasco, que vive irado e reclama de tudo. Como é que eu vou servir e amar o homem que faz o mal para mim, que não cuida de mim devidamente, que não cuida da família como ele deve fazer, que não cuida dos filhos como ele deve cuidar? Como é que eu vou me submeter a um homem desse? Como é que eu vou me submeter a um homem egoísta, a um homem carrancudo, a um homem que vive irado, a um homem que reclama de tudo? Como é que eu vou fazer isso? Meus irmãos, o princípio que nós aplicamos nos nossos relacionamentos é acerca do Evangelho. Nós não fazemos o bem apenas para aqueles que nos fazem o bem, mas nós devemos vencer o mal com o bem e não retribuir de acordo com a medida que cada um merece. O apóstolo Pedro vai explicar isso também, que a esposa esteja sujeita ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Ou seja, o seu comportamento de piedade e de serva do Senhor dentro da sua casa não depende necessariamente do seu esposo, mas depende do seu compromisso com o seu Deus. Que antes de ser mulher, antes de ser esposa, você é uma serva do Senhor. E apenas por causa disso, capacitada pelo Espírito Santo, você vai buscar desenvolver a sua função e o seu papel. Talvez você diga: eu casei com o meu marido pensando que ele era um cristão, mas ele mal lê a Bíblia. Ele odeia toda vez que eu toco nos assuntos espirituais. Você diga: pastor, eu casei com um homem, pensei que ele era crente, mas o nosso dia a dia fala palavrão, xinga, é irado. Quando vou chamar ele para ler a Bíblia, ele fica zangado comigo, não gosta de orar junto com a família. O que eu devo fazer? A resposta, meus irmãos, que a Sagrada Escritura nos oferece, é que ninguém pode mudar o seu marido senão o Senhor Jesus Cristo. Você não vai mudar ele pelo muito falar, mas ele só pode mudar a forma de enxergar a vida e ter um coração contente se o Espírito Santo trabalhar no coração dele. Não é por força e nem por violência, diz o Senhor. É através de um espírito manso e humilde que ele pode ser influenciado a mudar de vida. Por isso, cuide primeiramente da sua vida devocional, esposa. Veja como está a sua comunhão com o Senhor.
O quanto tempo você se dedica à leitura bíblica, à oração, à devoção, às atividades junto com a sua igreja local. O quanto que isso pode influenciar positivamente a sua vida dentro do seu lar. Você serve ao seu esposo quando você ora por ele, quando você se prepara espiritualmente para poder servi-lo. Você é o que precisa mudar em você mesmo muitas vezes para poder auxiliá-lo. A sua luta não deve ser contra o seu próprio marido, mas contra o pecado que não deixa você servi-lo como é o seu dever. A nossa luta, meus irmãos, é contra o pecado que habita muitas vezes no nosso coração. Por isso a palavra do Senhor para as esposas nessa manhã é que lutem contra o seu próprio pecado, para que possam servir e amar os seus próprios maridos. A palavra de Deus aplicada à esposa também é direcionada agora aos maridos. E a palavra do Senhor nos diz no verso 25, maridos, que cada um ame a sua esposa como Cristo amou também a igreja e se entregou por ela. Um texto bastante conhecido de todos nós, meus irmãos. E nós vemos aqui que a obrigação do marido servir a esposa é servir de uma forma voluntária, que a si mesmo se entregou. Esse serviço é um serviço de amor espontâneo e voluntário, que é esperado de um coração transformado. Ame a sua esposa. O amor bíblico não é meramente um sentimento, mas uma ação de amar. E essa ação de amar deve ser algo exclusivo para a sua esposa. Os maridos são chamados aqui para amar fielmente a esposa de uma forma especial. Assim como a esposa deve servir todas as pessoas, mas especialmente o seu marido, o marido também ele deve amar todas as pessoas, porque esse é o mandamento de Deus para nós, amar o nosso próximo, mas especialmente a esposa. Deve ficar claro no lar cristão que a pessoa mais importante depois de Deus para o marido é a sua esposa. É muito comum, meus irmãos, dentro da família da aliança, dentro da família cristã, as pessoas demonstrarem mais amor aos filhos do que aos seus parceiros. E não deve ser feito assim. O nosso amor especial aqui, exclusivamente dos maridos, era para com a sua esposa, que cada um ame a sua própria esposa. É um chamado à fidelidade à sua esposa. Porque é com ela que você tem uma aliança diante do Senhor. Então veja que a Sagrada Escritura vai tratar primeiro do relacionamento entre a esposa e o marido, nessa sujeição, quando um se sujeita ao outro, que isso depois vai influenciar os filhos. Então a sua preocupação de relacionamento primeiro deve ser com a esposa e também o marido, porque isso é quem vai influenciar a vida cristã dentro do seu lar. Então a pergunta que nós fazemos para o texto é: qual a finalidade do marido amar a esposa? O verso 26 nos diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém sem defeito. A finalidade do amor cristão do marido para com a esposa é torná-la cada vez mais santa. E não é apontando muitas vezes o pecado da sua esposa que você vai santificá-la, mas é trabalhando através da palavra de Deus no coração dela, para que ela possa crescer em santidade e comunhão com o Senhor. O objetivo e finalidade imediata é tornar a esposa mais santa e pura. Os maridos devem liderar servindo a sua esposa com este propósito. Então, por causa do temor ao Senhor, nós servimos a esposa santificando ela, através da palavra que norteia a nossa vida. E como deve ser feito isso? O verso 25 em diante nos aponta como que isso deve ser realizado. Como Cristo amou a sua igreja, assim também os homens devem amar a esposa.
Isso nos diz algo muito importante, meus irmãos. Que o marido, além de ser o chefe do lar, ele é aquele que sacrifica pelo seu lar. Ele é aquele que vai salvar o seu lar das influências, das consequências do pecado neste mundo. Não salvar e redimir de uma forma plena e completa, porque isso nós encontramos apenas na pessoa do Salvador Jesus Cristo. Mas o homem, o marido, o homem bíblico, ele deve salvar o seu lar das influências pecaminosas que atingem a sua casa. Por exemplo, se a sua esposa ela tem um trabalho fora de casa, o marido ele tem que se atentar para aquilo que ela está sendo influenciada dentro do seu trabalho, para que ele possa pastorear o seu coração. Porque através da palavra de Deus, aplicar o evangelho nas circunstâncias difíceis que ela vai encontrar ali. Às vezes é um patrão que ele é severo demais, como lidar com essa situação? É um amigo de trabalho que é folgado demais, como é que ela vai lidar com essa situação? O marido ele é chamado a pastorear a sua esposa com a palavra de Deus. Ele é chamado para exercer um amor sacrificial e voluntário, para servir a sua esposa. Consiste que o marido deve ser, além de um líder, ser também um sacerdote que purifica a sua casa com a palavra de Deus. Jesus, orando para os seus discípulos, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É necessário que o marido cristão tenha o domínio da palavra do Senhor, para que assim ele possa aplicar tanto na vida da esposa como também dos seus filhos. Veja que o exemplo aplicado aqui para nós é o exemplo de Cristo, e também que ele alimenta e cuida do seu próprio corpo. Ou seja, o cuidado tanto espiritual como físico depende inteiramente aqui do marido e do chefe do lar. Talvez a sua objeção seja: mas a minha esposa conhece mais a Bíblia do que eu. Como é que eu vou ensinar a palavra para ela, sendo que ela estuda mais do que eu a Sagrada Escritura? Amados, a orientação da Sagrada Escritura é que você é o responsável pela disciplina dentro da sua casa, pela instrução teológica da sua casa. Se a sua esposa conhece bastante de Bíblia, louvado seja Deus por isso. Se a sua irmã, as pessoas dentro do seu convívio familiar têm apreço pela palavra de Deus, louve a Deus por isso, porque isso é muito difícil. Porque o que a gente mais vê, o que mais tem, são cristãos acomodados, que se satisfazem muitas vezes ouvindo séries evangélicas na televisão, como se isso substituísse o estudar e o meditar na palavra do Senhor. Se a sua esposa conhece muito de Bíblia, louve a Deus por isso, e peça sabedoria para poder aplicar o evangelho na vida dela. Dedique-se cada vez mais. O apóstolo Paulo, argumentando com os cristãos de Coríntio, que ele vai dizer o porquê que a mulher não deve falar na igreja, que ele diz que se ela tiver alguma dúvida, ela pergunte para o seu marido em casa. Ou seja, ele parte do pressuposto que o marido cristão ele domina a palavra de Deus. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje dentro da igreja cristã não é essa a realidade. Talvez você diga: minha esposa tem uma profissão melhor do que eu, e ela é muito insubmissa, ela ganha mais do que eu, e por isso ela acha que pode mandar em mim. Isso não muda o fato de que você deve servi-la e buscar pastorear o coração dela. Talvez a sua maior dificuldade nisso seja mostrar para ela que pessoas têm mais valor do que dinheiro. As pessoas dentro da casa são mais importantes do que os recursos financeiros. O valor do marido, da esposa e dos filhos não estão condicionados a valores monetários. Nós temos um valor diante do Senhor. E Ele mostrou que nos amou, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Pessoas
são mais importantes do que recursos financeiros. Se a sua esposa consegue te servir, a auxiliar através de uma boa renda, amém por isso. Mas existe um padrão dentro da família cristã. E essa submissão, ela deve ser feita realmente em amor e através da palavra. O verso de número 30 do capítulo 5 nos vai dizer o porquê que o marido deve fazer isso. E nos diz a palavra: porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e tornando os dois uma só carne. A submissão do marido ao Senhor o leva a submeter também a sua esposa, servindo-a com a palavra do Senhor, aplicando o Evangelho ao seu coração. O dia que você vê a sua esposa irritada, a sua esposa chateada, busque entender a razão disso e aplicar o Evangelho ao seu coração. Este é o dever do marido para com a sua esposa. Entenda que você deve isso para ela. Não é ela que te deve, mas é você que deve a ela. Então nós vemos aqui o papel da esposa, o papel do marido. E a palavra de Deus também nos aplica o Evangelho aos filhos. E aos filhos ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ou seja, veja que a esposa deve submeter ao seu marido por causa do temor de Cristo. O marido deve submeter a esposa por causa do temor de Cristo. E os filhos devem submeter aos pais por causa do temor de Cristo. Obedeçam aos seus pais. Mais uma vez nós vemos a obediência, a sujeição e a submissão como valores comuns para aqueles que temem ao Senhor. Por isso, meus irmãos, que esses princípios, eles são aplicados na família da aliança, na família que teme ao Senhor. A família que não tem esse pressuposto estabelecido pela palavra de Deus, dificilmente vai conseguir colocar em prática os mandamentos do Senhor. E mesmo para famílias quebradas, nós temos graça da parte de Cristo. Talvez, se a sua família, você seja o único cristão, saiba que existe graça na cruz de Cristo para transformar a sua família através da sua vida de piedade. Filhos, então, obedeçam os seus pais. Por que obedecer aos pais? Nós vemos o primeiro motivo: porque isso é justo. Você nunca vai pagar a dívida que você tem com seus pais, independente qual seja a sua idade. Os seus pais, eles merecem, ou seja, você deve a eles a honra, porque isso é justo. Porque se você está aqui hoje, se você veio a este mundo, foi através dos seus pais, que Deus escolheu. Então, isso é justo no Senhor. Eles dedicaram tempo, esforço para criar você, para cuidar de você. Por isso, isso é justo. A segunda razão, que é mandamento. Honra o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, além de ser justo, é um mandamento da parte do Senhor. E ele tem a promessa, ele tem a recompensa, que é ter uma longa vida, uma vida abençoada por Deus. A finalidade é para que tudo possa ir bem na sua vida. O que é senso comum é que os pais buscam oferecer aos seus filhos a melhor educação. E os pais vão buscar ensinar os filhos naquilo que eles possuem de melhor. Eles querem dar aquilo que nem mesmo eles receberam. E por isso, os filhos devem honrar os seus pais. Eu gosto muito de ver a história de Salomão. Salomão, ele foi o sucessor do rei Davi, aquele que recebeu a promessa e estava em aliança com o Senhor. E quando ele foi assumir o trono, o Senhor se revelou a ele e disse: se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai,
eu prolongarei os seus dias. Existe promessa da parte do Senhor para aqueles que obedecem e honram os seus pais. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela é viva, realmente eficaz. Os filhos podem olhar para os pais e dizer, mas os meus pais não merecem tanta honra e obediência. Os meus pais foram negligentes com a minha educação. Talvez você olhe e fale, eles favoreceram mais um irmão do que o outro. Eles apelaram demais na disciplina. Saiba que apesar das limitações deles, você deve honrá-los para que tudo vai bem na sua vida. Há promessa da parte do Senhor para os filhos. Talvez você diga, mas os filhos não têm direito também? É só obedecer? É pronto e acabou? Obedeça-me e pronto e acabou? A palavra do Senhor também nos mostra os direitos dos filhos. A partir do verso que nós vemos aqui 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem a criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos não têm apenas deveres, mas eles têm direitos. Principalmente os filhos da aliança, os filhos da família cristã. Deus escolheu você pai e você mãe para ser o pai e a mãe dele. Deus escolheu essa família para ele nascer. Por isso ele tem o direito de ser educado e ensinado nos caminhos do Senhor. Os pais devem isso aos filhos. É um dever dos pais para com os filhos. Os filhos têm esse direito de serem educados na correção, na admoestação e na disciplina do Senhor. Os filhos têm direitos de serem amados e protegidos pelos seus pais. Quando nós vemos, meus irmãos, os direitos sendo cumpridos, quer dizer, os deveres sendo realizados, os direitos fica fácil de receber. Mas o problema é quando a esposa é uma tagarela que não para de falar. O problema é quando o marido é negligente, não dá conta nem de pagar as contas de casa. O problema é quando os filhos são desobedientes e rebeldes. E aí é que nós vamos evidenciar se verdadeiramente somos cristãos. Se realmente o nosso temor está no Senhor. Se nós vamos aplicar o Evangelho no nosso dia a dia. Quando nós recebemos o mal, buscar oferecer o bem. Esse é o mais difícil de aplicar dentro do nosso contexto. Então nós vemos de uma forma muito clara que o Evangelho ele é vivenciado dentro da família da aliança, e o preceito aqui é da submissão ao Senhor, que nos leva também a submetermos uns aos outros no temor de Cristo. E a consideração final que nós partimos então é que nós vemos claramente como a lei do Senhor, em especial os mandamentos morais, devem ser aplicados a cada membro da família. A lei do Senhor, ela refrigera a alma, diz o salmista. Então nós devemos buscar cumprir com a lei do Senhor através do teu Santo Espírito de uma forma diária. A questão é, se o Senhor não for visto como Senhor e Rei no nosso lar, em nossa casa, em nossa vida, de uma forma particular, nós estaremos completamente perdidos. Se nós não entendermos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, de maneira nenhuma nós vamos aplicar esses princípios no nosso dia a dia. Por isso, nessa manhã, meus irmãos, nós somos chamados a confiar no Senhor, a olhar para Ele como nosso Deus e o nosso Salvador, e que a partir disso, nós vamos nos submeter e servir uns aos outros. A conclusão que chegamos então é o texto de Filipenses capítulo 2, que nós devemos ter entre nós mesmos o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a todo custo. Pelo contrário, ele se esvaziou,
assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, se humilhou ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus os exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso padrão e o nosso modelo nós encontramos na pessoa do nosso Redentor. As esposas, honrem o seu marido, respeitem o seu marido, sirvam o seu marido, assim como a igreja está submissa e sujeita a Cristo. Maridos, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque Deus o Filho submeteu à vontade do Pai. Cristo é aplicado em cada membro da família, porque ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo e sendo obediente até a cruz. Que através disso, eu e você recebemos o perdão do nosso pecado e a capacitação para viver do modo que agrada a Deus. Se você não está vivendo de uma forma que agrada a Deus, olhe para Cristo, porque nele você encontra força, refúgio, segurança e capacitação para viver da forma que agrada ao Senhor. Amém?